Olá pessoal, fazendo mais uma apresentação aqui das nossas bases tecnológicas, dos nossos conteúdos, aqui com vocês novamente o professor Wagner. Estamos aqui ainda no nosso momento inicial, na semana chamada Semana de Acolhimento, né, na segunda semana, e em breve estaremos começando com vocês a nossa programação normal de cursos, né, mas esse momento de início é mais para ambientação com a plataforma, para que vocês vão se familiarizando com o uso, como acessam os nossos canais e assim tornarem-se mais próximos da ferramenta. Bom, o objetivo deste vídeo aqui, primeiramente, fazer uma apresentação pessoal, né, para quem não me conhece, professor Wagner. Estarei com vocês em 3 componentes neste semestre. Teremos a aula de suporte ao usuário às terças-feiras. Teremos também, na própria terça-feira, esta parte teoria, tecnologia e sistemas de informação e comunicação, que é este componente que estamos, nesse momento, deixando um vídeo, ok? E teremos também as sextas-feiras, em parceria com o professor Alexandre, as aulas de instalação e manutenção de computadores. Então nós teremos assim um convívio até um pouco maior, né? Uma carga horária de trabalho distribuída em 3 componentes, onde nós estaremos mais presentes assim com vocês ao longo de todo o nosso semestre. Bom, creio que isso não será um problema, porque veja bem, à medida que estejamos mais, né, mas alternando assuntos, acredito eu que não tenha a menor possibilidade de ser cansativo ou se tornar monótono. Pelo contrário, como estamos numa área que é extremamente abrangente e ao mesmo tempo interligada, os nossos componentes de formação aqui para o curso não podem ser diferentes. Todos eles em algum momento convergem. Particularmente a parte de manutenção em computadores, né? Manutenção de computadores e suporte ao usuário são 2 componentes, 2 disciplinas que nós vamos trabalhar muito juntos, né? Porque as duas estão diretamente ligadas. Mas isso fica para um outro momento. O momento que nos traz aqui agora é referente à parte de tecnologia e sistemas de informação e comunicação, né? Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a proposta desse componente curricular, aonde que ele se encaixa dentro do contexto formativo de vocês, qual a relevância deste tópico, deste assunto na área de estudos que vocês escolheram fazer. E, de um modo geral, pelo próprio nome, né, o próprio termo do componente, a própria terminologia, ela já deixa claro que é algo que vai abranger vários conceitos tecnológicos dentro das suas aplicações. Então, nesse primeiro momento aqui, este vídeo inicial é uma introdução, tá? Nós estaremos disponibilizando isso ainda na semana de acolhimento, para que vocês possam ir se informando a respeito do nosso trabalho. O objetivo também, além da introdução, comentar algo a respeito da nossa metodologia de trabalho, que independente de estarmos operando em formato híbrido, remoto, presencial, seja lá qual for o rótulo que venha a ser implantado, se nós somos da área tecnológica, acreditamos na tecnologia, a maneira como isso aqui vai acontecer, de fato, é o que menos importa. Se nós fizermos um bom uso aqui da plataforma, uma boa aplicação, uma boa conexão entre aquilo que estamos falando e o objetivo que estamos tentando atingir, a maneira como isso vai acontecer é de menos, tá ok? Independente, como disse, de ser remoto, presencial ou híbrido. Perfeito? Então, vamos ao nosso componente de hoje, vamos à nossa introdução a respeito da nossa matéria aqui. Vamos lá. Informática para suporte, que é o curso que vocês estão fazendo, né? Estão iniciando agora. Como disse, aqui com vocês, né, o professor Wagner Alves. Eu estou aqui com vocês em mais outros 2 componentes, mas depois falaremos sobre isso em outras apresentações. Nesse momento aqui, apenas uma breve introdução deste componente, falar um pouquinho aqui da minha passagem, né, na instituição. Estou na ETEC de Praia Grande há um bom tempo. Estou na instituição, né, no Centro Paulo Souza, desde 1996. Também aí já faz um tempinho que estamos percorrendo este caminho, né, do ensino profissionalizante. Atuo, né, estudo tecnologia desde os meus 12 anos de idade, então também já faz um tempinho que nós estamos aí garimpando conhecimento dentro desta área.
E vale lembrar que passagem do tempo não é garantia de muita coisa, tá? Isso simplesmente relata que você já faz isso há muito tempo, mas isso não é garantia, tá? Eu só estou aqui colocando há quanto tempo nós já estamos atuando nesse segmento. Minha área de formação é ciência da computação, tá? Tenho um bacharelado em ciência da computação, tenho uma especialização em disciplinas do currículo de formação para o ensino profissionalizante. Minha origem, né, a minha gênese, o meu DNA é técnico, embora tenha esta especialização pedagógica, não ouso me colocar como um pedagogo. Sou, por essência e desde o meu DNA, técnico. E assim pretendo me dirigir a vocês. Beleza? Então vamos lá. Sistemas de tecnologia da informação e comunicação. O que será isso, pessoal? Os objetivos deste componente curricular, desta matéria, desta disciplina no curso de informática para suporte. Primeiramente, né, vamos falar do contexto formativo de vocês, né, que é um curso de informática e na terminologia do nome, informática para suporte. Bom, como toda área de atividade técnica profissional, nós temos momentos, né? Momentos onde uma determinada forma de observação e de abordagem está mais em alta, e isso não é uma coisa permanente, né? Isso muda conforme o próprio mundo vai mudando. As necessidades das pessoas se alteram diariamente. Então, por consequência, toda a área de atividade humana, profissional, comercial, elas também vão mudando. Então, existem momentos onde um profissional com uma determinada característica acaba sendo mais procurado, requisitado. Existem outros momentos onde profissionais com outras características acabam sendo também mais solicitados, requisitados. E este curso de informática para suporte, ele vem num momento de transformação do mundo no sentido de aplicações, né? Independente da atual circunstância da pandemia, né, que impôs um desafio para a humanidade de se reinventar e encontrar uma maneira diferente de continuar fazendo o que sempre fez, dentro da área tecnológica, a gente passa por isso todos os dias, né? Da mesma maneira que o mundo corre atrás de se adaptar às suas necessidades, a tecnologia ela segue esta tendência. Porque tecnologia não é algo isolado, tecnologia é algo aplicado. E esse é um ponto muito importante, não é apenas uma frase de efeito, pessoal. Isso aqui é uma reflexão, isso aqui é uma filosofia de entendimento da tecnologia. Tecnologia não é, nunca foi e jamais será algo isolado. Tecnologia é algo aplicado. Aplicado aonde? A necessidades. Aplicado em função do quê? De funcionalidades. Aonde existir uma área de atividade humana, comercial, social, seja qual for, e existir a possibilidade de otimizar, de melhorar, de aperfeiçoar aquele processo, faça ali a possibilidade de aplicar tecnologia. Tecnologia se aplica quando necessário, e não por conveniência, é por eficiência, por funcionalidade. Então, dentro desse contexto, o curso de formação de vocês, o curso de informática para suporte, ele vem premiando um profissional, ou digamos assim, ou orientando a formação de um profissional versátil, um profissional com múltiplas habilidades, um profissional que é capaz de ser relevante, que é capaz de ser útil dentro de uma organização, dentro de uma corporação, nas mais diversas áreas de atuação. Então, este curso aqui, ele fala desde a parte de programação, fala de banco de dados, fala sobre manutenção de computadores, aborda conceitos de suporte ao usuário, e vai comentar também, que é o nosso caso agora, neste momento, tempo e espaço, da tecnologia em sistemas de informação e comunicação de um modo geral. O conceito que rege
este universo da tecnologia da informação, nome, expressão, termo tão repetido no nosso universo contemporâneo. Fala-se muito em TI, que é o acrônimo de Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação e Comunicação. Como é que isso funciona? Para que isto funciona? Quem é que pode se beneficiar disso? Quanto isso realmente impacta na qualidade dos processos que existem hoje? Tecnologia é fato, é mito ou é moda? E para responder este questionamento aqui, fica apenas uma reflexão. Sem tecnologia, este momento aqui seria possível? Poderíamos nós, nesse momento, estarmos eu aqui na minha casa, no meu computador, conectado à internet, a uma plataforma de trabalho corporativo como o Microsoft Teams, disponibilizando um conteúdo de aula para que vocês possam acompanhar isso a qualquer momento, de qualquer lugar, e estarem acompanhando um curso de formação técnica. Então aí eu faço a pergunta: tecnologia é mito, fato ou moda? Tecnologia é atendimento de necessidade, cara. Sempre que eu precisar atender uma necessidade e existir um processo tecnológico que possa tornar essa solução mais viável, mais inteligente, mais execuível, pronto. Explica-se aí o uso da tecnologia. E dentro deste conceito de uso, de aplicação, de atendimento que a tecnologia traz consigo, existem vários conceitos, existem várias derivações tecnológicas, existem vários tipos de soluções para vários tipos de problemas. E qual é o nosso objeto de estudos dentro dessa parte de tecnologia em sistemas de informação e comunicação? É direcionar, identificar qual é a proposta, a solução tecnológica que melhor se adequa à necessidade de A, B ou C. Alguns conceitos que nós trataremos aqui, que pode parecer no primeiro momento teoria, apenas teoria para vocês, não é teoria, tá ok, gente? Isso aqui explica o todo. E uma colocação muito importante para a nossa sobrevivência tecnológica, para quem gosta de tecnologia, e é claro, né, acredito eu que pelo menos a maioria de vocês que chegaram até aqui ingressando num curso técnico direcionado, voltado para a tecnologia, algum interesse sobre tecnologia deve ter. E aí vem o tempo e pode consolidar esse interesse numa linha de pesquisa e de atuação profissional amanhã e depois, como pode também naturalmente, e isso é muito normal, tá, gente? Aqueles que não se identificarem tanto assim, não despertarem esse algo mais, e amanhã ou depois procurarem fazer outra coisa. Isto é legítimo, né? Nem todo mundo vai se identificar, vai gostar e prosseguir. Mas uma sugestão que eu humildemente vos faço aqui é que já que estão e chegaram até este momento, se permitam, né, conhecer um pouco mais para poder emitir um parecer mais conclusivo. Porque da mesma forma que todo quadro à distância parece belo, aplicando esse raciocínio aqui, se nós não aprofundarmos um pouquinho, não dá para saber se é bom, se é ruim, se eu me identifiquei ou não. Num espaço curto de tempo, é muito superficial toda e qualquer análise. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo para que eu possa abstrair o que eu pude compreender dali, desta realidade, e aí sim, a médio prazo, talvez, ter sim uma opinião formada a respeito disso. Como 3 semestres passa muito rápido, eu sugiro que todos, né, e espero, né, é apenas uma sugestão, porque eu não me aventuro nem ouso
a dar conselhos para ninguém, né? Porque já dizia o sábio que se o conselho fosse bom, seria vendido. Nós apenas fazemos sugestões. Já que chegaram até aqui, se permitam conhecer um pouco mais. Vão um pouco além. Que mesmo que vocês possam não se identificar com a área, não tenham dúvida. O certificado de um curso técnico em tecnologia hoje é um diferencial significativo. Vale a pena ter, mesmo que você vá atuar em outra área de atividade, porque me diga uma área de atividade hoje que não tenha na tecnologia um suporte para que possa funcionar melhor. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, fiz algumas colocações, falei algumas questões aqui que de alguma forma remetem ao objetivo do nosso componente. É falar de um modo geral, por que a tecnologia ela está tão em alta hoje em dia, tão em voga, né? Por que, por exemplo, diante de uma necessidade mundial como é e está sendo a pandemia, a tecnologia se mostrou tão importante e continua se mostrando importante para tornar possível, como já mencionamos aqui, momentos como esse, aonde você sai realmente da esfera mitológica, entre aspas, da tecnologia, e quando eu me refiro à tecnologia como mito, é quando você tem no apelo comercial da tecnologia uma avalanche, né? Usando termos da moda que eu não gosto, né? O hype da tecnologia, a grande moda, modismo. E aí ela perde o seu aspecto maior, né? A sua essência, que é servir a propósitos. Então o objetivo do nosso componente curricular é desmistificar essa questão de o hype da moda da tecnologia com a sua aplicação de fato. Também, né? Quebrar, né, um pouco desse olhar apocalíptico que fazem sobre tecnologia. Tecnologia tira emprego das pessoas. A tecnologia vai dominar o mundo. Gente, tudo aquilo que eu não conheço é natural do ser vivo temer. Quando eu não conheço algo, eu temo, né? Porém, quando eu conheço e verifico que ali tem um grande desafio, é bom eu procurar conhecer um pouco mais e saber entender que por trás de tecnologia não é apenas botões para apertar e aplicativos de smartphone para eu baixar na Play Store. Existem muitas coisas acontecendo no segmento tecnológico. Isso aqui é uma área que gera muitos empregos, sim, mas que para quem não acompanhar esse avanço tecnológico, para quem não acompanhar essa transformação mercadológica, falando em mercado de trabalho, dificilmente fará parte desse quebra-cabeça maior. E quando você tem um quebra-cabeça e você não tem as peças ou não faz parte dessas peças, obviamente não precisa nem dizer qual é o lugar que você ocupa desse tabuleiro. Você fica do lado de fora. Então, sem olhar apocalíptico nem alarmante para colocar medo nas pessoas, não é isso? Mas aqueles que não acompanharem e não estiverem acompanhando a transformação mercadológica, a transformação tecnológica, a transformação digital, cada vez mais vai encontrar dificuldade para se recolocar, para se encaixar. E o que é mais complicado e muitas vezes cruel, vai encontrar dificuldade para ser útil. E isso não tem nada a ver apenas com a tecnologia. Este é um fenômeno de transformação que já ocorre na história da humanidade desde a chamada Revolução Industrial. Quando os processos produtivos deixam de usar apenas a mão de obra braçal e começam a ser substituídos por grandes máquinas. Esse foi um dos primeiros embates, né, que foi apresentado à humanidade em relação, talvez eu já não seja tão imprescindível quanto eu imaginava que fosse. E aí qual é a alternativa que cabe para estas pessoas que passam e que vivem estes momentos de transição na história, né?
aceitarem ficarem para trás ou entenderem as regras, né, deste mecanismo, entender como estas engrenagens funcionam e procurar usar esta força a seu favor. Mas, primeiramente, eu preciso entender o que está acontecendo, me capacitar para que eu possa fazer parte integrante disso. Do contrário, novamente, sou uma peça que não se encaixa. Vou ficar incluído, olha aqui a antítese, né? Eu vou me incluir do lado de fora, que é bem complicado. Tá ok? Então, nós estamos vivendo hoje num planeta com aproximadamente 7 bilhões de habitantes. A tecnologia ela está difundida, ela está enraizada nas mais diversas áreas de atividades humanas. E não é de hoje, há muito tempo. Né? Eu estou dentro da área tecnológica desde 1984. Então, desde 1984 que eu faço cursos técnicos, né? E a gente sempre ouve o quê? Olha, procura se preparar, procura estar antenado. Se há 30 anos atrás, tecnologia da informação, a parte de microinformática, era considerada inovação, hoje não pode mais ser considerada inovação. Tecnologia não é algo novo, né? O termo tecnologia, né? Traduzindo aí do grego, né? A parte etimológica seria o estudo da técnica ou razão da técnica, né? Isso não se refere apenas a dispositivos eletrônicos. Qualquer artefato produzido com o objetivo de tornar algo melhor é um processo tecnológico. Isso está ligado a uma coisa muito importante, a questão da capacidade humana de fazer. Mas para que você possa integrar isso, você tem que se capacitar. Você precisa entender como funciona, você precisa saber falar esta língua nova que se fala. Desses mecanismos que são muito bacanas de usar, mas quando você para estudar o funcionamento e trabalhar profissionalmente com isso, você não está apenas utilizando a tecnologia. E prestem atenção na minha fala, eu não estou aqui jogando palavras ao vento. Gostar de usar tecnologia é uma coisa, trabalhar no provimento, criação e desenvolvimento de tecnologia é outra completamente diferente. Isto que nós estamos fazendo aqui neste momento é iniciar uma área de estudos para desenvolvimento tecnológico. É a mesma coisa que muitas vezes ocorre na confusão dos jovens, né, de um modo geral. Olha, eu adoro jogar videogame, eu adoro jogos eletrônicos. Ele se matricula num curso para desenvolvimento de games. E há uma BR-116, uma estrada muito grande de distância entre utilizar jogos e criar jogos. Esta analogia é feita aqui para a gente simplesmente sintonizar expectativa e realidade. O que os aguarda aqui? Você gosta de tecnologia? Ótimo, primeiro ponto. Mas entendam, esse é um ponto importante para nós alicerçarmos nossas expectativas. Mas nós aqui não vamos apenas usar tecnologia, nós estamos desenvolvendo soluções através da tecnologia. A aplicação aqui é outra, beleza? Então, o nosso componente curricular, a nossa disciplina, a nossa matéria, tem esse objetivo, esta missão, digamos assim. Observar tudo que existe hoje, ou boa parte do que existe no universo tecnológico, direcionado ao ambiente corporativo, ao ambiente comercial, e trazer isso para dentro da sala de aula, porque vocês, para quem for, né, seguir nisso aqui profissionalmente, é com isso que vocês vão trabalhar amanhã ou depois, quem optar por isso. Lembrando que essa transformação a que eu me referi e continuo me referindo, ela não para.
E esse é outro desafio perturbador para quem escolhe estar aqui, no ambiente tecnológico. O problema que lhe aflige hoje não será o mesmo daqui a um mês. A inovação que chega agora e encanta a humanidade já não estará encantando daqui a um ano. Então, diante dessa premissa, desse olhar, você tem que entender que tecnologia não é um alvo fixo. Tecnologia é algo móvel, em constante também mudança. E você precisa acompanhar isso. Isso é perturbador. É meio diabólico, porque você não para de ler e não para de correr atrás do que acontece. Todo dia tem algo novo. Bom por um lado, porque você tem que estar sempre se especializando, se atualizando, mas por outro lado também você não tem paz, né? Você tem que estar sempre em busca de. E quanto maior a responsabilidade que você assume dentro da parte profissional, maiores são as cobranças que você recebe em relação a isso. Tudo bem? Então, dentro deste mapeamento aqui que nós estamos fazendo, estamos traçando a rota do nosso GPS nesse momento inicial, comentando a respeito do que o nosso trabalho tem para oferecer para você e o grau de impacto que isso tem para a formação. Porque, como eu disse, é algo bem amplo. A tecnologia vai muito além de uma tela touchscreen e de apertar botões. Isso não é apenas tecnologia, isso é usar tecnologia. Então, para que a gente não se estenda muito, vou colocar aqui algumas competências e habilidades do nosso componente curricular, falar resumidamente sobre alguns tópicos que vamos abordar ao longo desse semestre e deixaremos aqui esta introdução para vocês nesse primeiro momento, para que vocês possam ir também depois, na sequência, acompanhando outros posts que iremos fazer aqui em relação a esse primeiro momento, esse momento de início nosso do curso, tá ok? Vamos lá. Competências e habilidades do nosso componente curricular, né? Primeiramente, que troço é esse, né? Que diabo é esse de competências e habilidades? De onde você tirou isso, professor? Bom, isso aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui são, dentro da formação básica, vocês têm alguns conhecimentos que precisam ter, né? E na formação profissional, nós temos outras duas questões a ser levantadas, né? Além de saber, eu tenho que saber fazer e eu tenho que saber ser, que aí entra o lado socioemocional, são as competências socioemocionais. Entre o saber fazer, nós temos competências e habilidades. E dentro de um curso de formação técnica profissional, nós temos que trabalhar pautados pelas competências que nós temos que formar e as habilidades que nós temos que desenvolver. Isso são termos que foram instituídos pelo MEC, Ministério da Educação, nesse quesito de ensino profissionalizante, que é fácil da gente conseguir entender, mas para quem se depara com isso pela primeira vez pode parecer estranho. Mas é simples, é o saber fazer. E o nível de habilidade que você tem naquilo que você sabe fazer, para diferenciar bem. Sempre costumo contar uma historinha aqui, uma historinha não, uma breve analogia, né, para separar o que é, ou identificar bem, né, o que é competência e o que é habilidade. Algo mais ou menos assim. Todo mundo aqui tem competência, digamos assim, para caminhar, para correr. Quais são os pré-requisitos que você precisa para fazer uma corridinha? Primeiramente, você tem que estar fisicamente habilitado, né? Não pode estar lesionado, não pode ter nenhum problema físico. Mas a competência para fazer uma corrida, estando no seu estado fisiológico normal, todos têm. E quais são, digamos assim, algumas das habilidades que você precisa ter para uma corridinha, né? Coordenação motora, para que você consiga correr, e consciência corporal. São habilidades para quem corre. Isso para que todo mundo consiga correr. Alguns mais, outros menos. O que difere um corredor
do dia a dia, aí, sei lá, do final de semana que faz aquela corridinha na praia, por exemplo, de um atleta olímpico, de um recordista mundial, de um ultramaratonista. O que difere o cidadão comum que faz a sua caminhada, a sua corridinha no final da tarde todos os dias para manter o seu estado fisiológico saudável, que é correto? O que difere este indivíduo daquele cara que, por exemplo, corre uma ultramaratona? A diferença está no nível de performance. E o nível de performance está associado ao grau de habilidade que você possui para fazer aquilo. Competência para dirigir um automóvel, todos conseguem ter. Basta tirar a sua habilitação. Faz um cursinho, passa por um teste e você está habilitado a dirigir um automóvel. Mas nem todo mundo que está habilitado, que é competente para dirigir um automóvel, tem habilidade suficiente para ser piloto profissional de Fórmula 1. O que separa o piloto de Fórmula 1 de um motorista convencional do dia a dia que dirige muito bem e competente, por sinal? O nível de performance. Os seus reflexos, a capacidade que tem de antever movimentos, de fazer diagnóstico de combinação de veículo, de configuração de veículo. Tudo isso são habilidades que você desenvolve. E o nível de performance da tua habilidade o separa de um motorista competente do dia a dia, de um piloto de Fórmula 1, de um corredor tradicional do dia a dia que faz a sua corridinha no final da tarde, de um atleta olímpico. Então, o nível de habilidade que você desenvolve dentro de uma área de atuação profissional o qualifica e o diferencia entre um profissional de alta performance, o excelente profissional ou o profissional de excelência, do profissional bom e, infelizmente, do profissional ruim. Então, competência e habilidades estão nesta razão e proporção. Tudo bem? E dentro do nosso... Só dando uma olhada aqui para que eu não me estenda muito, né? Porque a introdução não pode ser também, né, um longa-metragem. Competências do nosso componente aqui, dentro da parte de tecnologia em sistemas de informação e comunicação. Competência: saber distinguir os sistemas de informações mais adequados às necessidades e às limitações de uma estrutura organizacional. Estrutura organizacional pode ser uma empresa de vários portes, uma empresa pequena, uma empresa grande, e, né, à medida, né, que a razão e a proporção muda, você obviamente também direciona uma solução diferente. Vocês me desculpem, tá? Nesse momento está passando aqui um caminhão um carro vendendo produtos, enfim. Coisas do home office que não temos como mudar. Podem ouvir a musiquinha, não atrapalham. Outra competência aqui: avaliar hardware e software necessários para controle e acompanhamento das atividades operacionais da organização. Vou até dar um tempinho que agora ficou muito alto aqui, me perdoem, pessoal. É o carro do ovo. Ele é o aluno mais frequente de todas as aulas, porque ele começa logo na nossa introdução e nos acompanha até o último dia de aula, mas tudo bem. Então, duas competências eu falei aqui: saber identificar, distinguir sistemas de informações mais adequados às necessidades, ou seja, o porquê ao para quê. Se eu tenho um problema, qual a melhor solução para esse problema? E avaliar o tipo de equipamento e programas aplicativos necessários para controlar e acompanhar as atividades operacionais desta organização, desta empresa, que, como disse, é importante a gente contextualizar, mas pontuar aonde nós estamos. Como aplicar esse tipo de conceito, por exemplo, numa empresa de pequeno porte, num pequeno negócio? Muitas vezes é uma questão de adaptar. Não dá para organizar um pequeno negócio como uma multinacional. Claro que não dá, mas você pode aproveitar coisas específicas e positivas de uma questão maior
e tentar adaptar para o menor. Tudo bem? Isso não tira o mérito, a importância desse conceito. Porque, invariavelmente, o que funciona para o grande pode funcionar para o pequeno, sim. Mas tem que haver sempre organização, né? Um dos mitos que existe neste universo, nesse contexto tecnológico, é que a tecnologia acaba sendo, muitas vezes, equivocadamente vista como um fim nela mesma. Como assim, professor? Que confuso. Fim nela mesma é quando você acredita que por si só a tecnologia basta. Que se não houver um conhecimento, um entendimento, um planejamento prévio correto e uma organização prévia desses processos dentro de uma estrutura organizacional grande, média ou pequena, não adianta investir em tecnologia porque ela não vai melhorar o teu processo. E isto é um mito que a gente está trazendo aqui para a esfera do fato. Se não estiver bem organizado, bem fundamentado, não há tecnologia que fará a luz, que trará a solução. Guardem bem esta frase. Informatizar o caos resulta no caos. Então, se você tem um caos para você resolver, equaciona, organiza, coloque os processos, departamento, ajeita a casa. Estabelece um planejamento e aí, paulatinamente, você vai informatizando processos, mas em ordem. Simplesmente achar que a tecnologia, como mágica, de forma mitológica, fez-se à luz da tecnologia, resolveu. Ponto, não resolve. Aí vem o investimento alto, o retorno inexistente, e aí a gente para no vazio. Tá ok? E aí a gente precisa invocar aqui um princípio histórico do iluminismo, né? O que foi o iluminismo, né? O movimento racionalista na história era trazer a luz da razão para os movimentos sociais da época. E aqui a gente propõe também, dentro da área tecnológica, fazendo um link com a história, né? Um iluminismo tecnológico, um iluminismo digital. Tecnologia por tecnologia não resolve nada. Então a gente precisa colocar razão nisso. Organiza, equaciona, projeta e implanta. Do contrário, não adianta. Então, à luz da razão, a tecnologia também. Iluminismo 2.0. Habilidades que nós temos que desenvolver aqui. Identificar as formas organizacionais dos diversos tipos de empresa, e aí aquilo que nós estávamos comentando aqui, né? Existem empresas de um porte, né, muito maior, multinacionais, grandes organizações, grandes corporações. Existem pequenas e médias empresas, e para cada uma delas você precisa associar e encaixar soluções que se adequem melhor àquele perfil. Perfeito? Identificar as principais características dos sistemas informatizados de registro e acompanhamento de processos corporativos. Ok? Selecionar programas e sistemas corporativos para registro e acompanhamento de metas e controles estabelecidos. Tudo isso, gente, é o controle organizacional. Resumindo, uma das aplicações que você faz da tecnologia, da mesma maneira que eu tenho outras. E a nossa disciplina aqui vai tratar softwares específicos para isso. E, por fim, aqui, coletar informações para acompanhar as atividades de todos os setores da empresa e selecionar novas tecnologias para a utilização na área. Então, assim, dentro da área de estudos nossa aqui e de formação, também fará parte das nossas competências estar antenado às atualizações do mercado tecnológico e tentar trazer isso óbvio, né? Profissionalmente atuando, trazendo isso para o teu negócio, para o teu trabalho, para aqueles com quem você, digamos assim, atua.
Vale lembrar, gente, que nesse primeiro momento, assim, muitas coisas que são ditas aqui podem parecer um pouco distante da realidade de muitos, né? A coisa começa a melhorar um pouquinho, assim, em termos de visão macro, quando você, no segundo módulo, se depara com o primeiro desafio de vocês, em termos de desafio que eu digo, um pouquinho de uma dimensão um pouco maior, que é a escolha do tema para o trabalho de conclusão de curso. E aí vocês se deparam com a necessidade de vocês criarem algo. Aí essa questão de selecionar programas, de identificar características de sistemas, começa a ganhar um viés meio que de atender uma necessidade sua. Por enquanto, às vezes aqui eu estou falando para muitos, né, que estão ouvindo isso pela primeira vez, fica um pouco subjetivo, um pouco abstrato. Mas a nossa ideia, a nossa proposta é que com algumas semanas essas expressões, esses termos, comecem a cair um pouquinho mais no comum. E aí a gente comece a conseguir se aproximar mais da percepção de vocês. Mas não se assustem se nesse momento parecer algo distante. Fechou? Bases tecnológicas são os conteúdos. Tá ok, pessoal? Aqui nos conteúdos, eu dei uma resumida, tá? Dentro de cada tópico desse, nós temos subdivisões, tá ok? Com classificações, com alternativas, com subconceitos de cada um deles, mas coloquei só os tópicos principais para que a gente possa dar uma apanhada geral e ir direcionando. Então, começamos falando sobre conceitos gerais de sistemas de informação, o que é um sistema, o que é a informação, qual é o objetivo de se usar um sistema de informação, por que se fala tanto em sistema de informação, o que é isso, professor? Internet é um sistema de informação? O Google é um sistema de informação? A minha agenda de telefone no Android é um sistema de informação? Será? Porque às vezes quando falamos de sistemas de informação, como eu disse, parece algo distante, algo conceitual, acadêmico, abstrato. Não é, gente. Onde você tenha dados informativos que podem te auxiliar a fazer algo, ali você tem um sistema de informação. Pode ser médio, pode ser grande, pode ser pequeno. Sistema de informação, de um modo geral, compreende a qualquer sistema, né, informatizado ou até processo manual, por exemplo, que lhe dê acesso a informações de forma organizada, sequencial e lógica, e que, obviamente, vai lhe auxiliar na tomada de decisão ou na execução de alguma coisa. Isso é um sistema de informação, beleza? Segundo, relação entre empresas e sistemas de informação, aonde que os sistemas de informação são relevantes para as empresas. Isso é muito importante, porque, como disse, é necessário um planejamento prévio para que isso possa acontecer bem. Porque se isso não ocorrer da forma adequada, né, o investimento é grande, o resultado não tão bom, e aí você passa um tempo, digamos assim, ajeitando, digamos assim, a tua solução, a tua necessidade. Isso não é muito bacana. Quando você organiza melhor, as coisas se encaixam com mais precisão. Então, a relação entre empresas e sistemas de informação está aí para a gente explicar das mais variadas formas. Estamos hoje vivendo um mundo extremamente conectado através da internet, um mundo economicamente globalizado, onde o que acontece no hemisfério norte impacta diretamente no hemisfério sul. Então, se eu conseguir ter acesso à informação de lá e de cá, rapidamente, trazer isso para mim, observar o que está acontecendo e conseguir ser preciso, isso é primordial para a sobrevivência comercial e empresarial hoje. O mundo virou um grande mosaico, onde mesmo que as peças não se encaixem, elas precisam estar ali e pavimentar algo. Isso é um mosaico. Mesmo que as partes não se encaixem, elas estarão ali. E a coisa tem que funcionar. O sistema de informação torna isso possível. De que maneira? Desta forma. Conecta, busca informação, traz a informação e disponibiliza.
Princípios da aplicação da tecnologia em empresas, né? Acabamos de falar que, antes de informatizar, organiza. Se não organizar, o caos resulta no caos. Conceitos de aplicação de sistemas de informação na resolução de problemas. Como disse, não há outra necessidade para a tecnologia que não seja para resolver problemas, que não seja para melhorar processos, que não seja para atender melhor. E vamos estudar isso. Definições de tecnologia para diferentes departamentos, ou seja, para cada tipo de necessidade de utilização, obviamente eu terei uma tecnologia que melhor se aplica a esta necessidade. E isso cabe a nós, profissionais da área, vocês amanhã como profissionais da área e hoje como estudantes, entenderem desde já que não há uma solução universal que atenda grego-troianos e espartanos. Não dá. Eu tenho soluções que se aplicam melhor a determinadas necessidades. Por isso chamam-se aplicações. Eu aplico aonde elas são úteis. E princípios de sustentabilidade e sistemas de informação. Isso aqui é um tema, não digo polêmico, né? Mas um termo assim que ele vai longe, né? Porque nesse momento ele está mais atrelado posso dizer assim, a crença, a fé, a esperança. Sustentabilidade existe? Claro que existe. Existem projetos de sustentabilidade brilhantes. Mas lembremos, somos 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Quantos de fato estão não vou nem usar o termo da moda, que eu odeio o termo da moda. Quantos estão engajados, né? Acabei de usar. De fato, com a causa da sustentabilidade. Todo mundo adora falar em sustentabilidade, mas são poucos os que de fato contribuem para. E enquanto nós continuarmos contribuindo para as causas, apenas dando likes e assistindo vídeos, nada muda. Porque, como já dizia o grande filósofo Caio Castro, é offline que o bicho pega, cara. Você não vai mudar o mundo com um clique, meu. Não adianta clicar, não adianta votar, não adianta falar que gosta e que está preocupado com, e na hora H não fazer absolutamente nada. E não é protestar, não estou falando de fazer isso. Eu digo, faça o mínimo, faça a tua parte, somente isso. Contribui com a tua coleta seletiva na tua rua, no teu prédio, é o mínimo que você pode fazer. É o mínimo. É o suficiente? Também não. Mas é o mínimo que a gente pode fazer. Então nós vamos tratar uma série de conceitos também legislativos sobre a questão da sustentabilidade. A tecnologia tem uma importância muito grande nisso. A quantidade de lixo eletrônico que nós geramos anualmente é muito significativo, gente. E quando eu digo geramos, todos nós, né? Eu, vocês, a escola como instituição formadora, a quantidade de mouses, de teclados, de placas-mães que elas dão defeito e muitas vezes não tem reparo, e elas vão para o lixo e muitas vezes esse lixo não tem o destino correto. Nós não temos hoje ainda uma cultura de reciclagem feita como deveria ser feita. Existe uma cultura de reciclagem? Existe. Existem leis e diretivas no país que incentivam isso? Existe. Mas não existe investimento para tornar isso possível e atingível a grandes públicos, digamos assim. Então você ainda tem uma parcela menor de pessoas fazendo isso, né? Meio que de forma artesanal. E eu falo com propriedade, porque já tive a oportunidade de orientar 3 TCCs falando sobre isso, porque é um tema muito em voga na nossa sociedade contemporânea, que, como disse, todo mundo gosta de deixar um like para dizer que está engajado, que abraçou a causa, mas que não faz absolutamente nada. E quando eu digo fazer algo, repito, não estou falando aqui de protestar, nada disso. É simplesmente fazer o mínimo. Joga o lixo corretamente.
se você vai descartar a bateria do teu celular ou, de repente, a pilha do seu controle remoto, não joga no lixo comum. Só que aí tem outras questões, né, gente? Professor, eu vou jogar aonde? Porque muitas vezes você procura um local adequado para destinar este lixo, né? Por exemplo, uma coisa muito simples, porque, repito, falo com propriedade porque já orientei TCC sobre isso. Incentivei e acabei criando dor de cabeça, porque depois ficou difícil até para os grupos. Porque falar sobre esses temas, todo mundo gosta, todo mundo tem empatia por isso. Mas quando você chama para vir junto, pô, peraí, não vai dar, agora não dá, eu estou ocupado. Então você, por exemplo, eu me recordo que há pouco tempo atrás em Mongaguá, na ETEC de Mongaguá, nós tivemos vários trabalhos que falaram sobre isso, para você convencer alguns estabelecimentos comerciais a manterem postos de coleta. Já é difícil, porque ninguém quer se responsabilizar por aquilo, porque tem que alguém tá tomando cuidado, não pode perder, aquilo ali, né, por exemplo, pilhas e baterias ali tem componentes químicos, então ainda, assim, não é estabelecer culpa para ninguém, não, mas estamos engatinhando, estamos numa fase embrionária, nem nasceu, não está engatinhando nada, estamos muito no início. Temos iniciativas brilhantes pelo Brasil afora, sim, acontecendo e fazendo acontecer, mas uma aqui e acolá, um país grande que ainda precisa ampliar isso, mas com os pés no chão, sendo muito racionais aqui, a gente tem que entender também a nossa possibilidade de fazer, né? Porque não é ficar berrando aqui, esperneando, tem que ser. Não adianta falar tem que ser. Vamos entender por que não é. Não é tão simples assim. Como eu sempre digo, não é uma questão apenas e tão somente de boa vontade. Nós temos que entender que isso leva tempo, é uma questão cultural, uma questão de educar, é uma questão das pessoas poderem investir nisso, é uma questão de se acostumarem com uma legislação que está aí, mas que ninguém segue, mas que com um tempo talvez em algum momento será, mas que não é também a gente esperneando, batendo o pé e berrando que as coisas mudam. A gente precisa também dar tempo e ter consciência que esse tempo vai transformando devagar. Tudo bem? Pessoal, para quem não ia se estender, já me estendi, acabei falando bastante. O objetivo aqui foi fazer uma introdução ao nosso componente curricular, despertar a chama da curiosidade, como eu sempre digo nesses vídeos iniciais, para as nossas aulas. Tenho certeza que nós vamos ter aí muitos assuntos para tratar, porque tecnologia é solo fértil. Todo dia tem um nome novo, um trem novo para falar. Então, para quem gosta de conhecer o novo, para quem não tem preguiça de querer saber, contem comigo. Estarei aqui com vocês todas as terças-feiras, para que minha memória às vezes me engana, né? E vamos fazer aí o melhor possível para atendê-los nas nossas aulas. Pessoal, sejam bem-vindos à ETEC, parabéns pela escolha do curso e vamos lá. Até o próximo vídeo, forte abraço a todos aí. Até mais.